No caso de vocês aí que estão cheios de energia, cheios de sonhos, todo mundo bonito, todo mundo forte, inteligente, né? Faz aqueles resumos mais bonitos de caneta colorida, tem aquele carisma, aquela alegria. Compromete o futuro de vocês a procrastinação. Por quê? Porque quando vocês saírem da escola, inclusive saírem da faculdade, vocês vão entrar numa parada que é tipo uma selva. É uma selva sem lei, que é a vida, né? A vida o que é, né? O que é a vida, né? A vida é uma eterna troca de valor. A pessoa que gera muito valor para a sociedade recebe um pouco daquilo. A pessoa que não gera muito valor também recebe um pouco. Só que um pouco de pouco é quase nada. E um pouco de muito já é bem mais. Então a pessoa que gera muito valor, ela recebe valor em troca. E o que a pessoa que gera pouco valor recebe pouco valor em troca. E o que a gente usa para representar esse fluxo de valor, o valor que uma pessoa gera para o valor que outra pessoa gera? Por exemplo, antigamente, um cara que só produzia batata e morava perto de um cara que só produzia banana, se ele quisesse comer banana, ele tinha que trocar banana por batata e vice-versa. Né? Faz de conta que só existiam essas duas pessoas no mundo. Esse é o princípio básico da economia, né? É escambo que funcionava. Aí o tempo foi passando, foram produzindo mais coisas, as trocas ficaram mais complexas. Alguém inventou o dinheiro. E o dinheiro o que era? O dinheiro é só um meio para você passar valor de uma pessoa para outra, né? Tanto é que o dinheiro ele só tem valor se estiver num lugar. Por exemplo, se você chegar com uma nota de R$100 na Rússia e quiser comprar um pastel, você não compra. Você não compra nenhuma água mineral. Não, porque custa mais caro? Não, porque uma nota de R$100 lá não vale nada. Você tem que chegar lá em algum lugar, trocar aquela nota de R$100 pelo dinheiro lá da Rússia, que eu não sei o nome. Se alguém souber, me fala aí. Então, esse mecanismo, né, esse meio por onde o valor passa de um lugar para o outro, é o dinheiro, né? Eles usam dinheiro. E a pessoa, quando entra nesse mundo aí de trabalho, de competição e tal, o dinheiro que ela recebe é um reflexo da quantidade de valor que a pessoa gera. E todo mundo gosta de dinheiro, né? E as pessoas competem por causa do dinheiro, né? As pessoas brigam para ter dinheiro. Por exemplo, as pessoas competem para entrar no ITA, para fazer engenharia no ITA, porque sabe que na hora de trabalhar no mercado financeiro, o engenheiro do ITA vai ter mais vantagem, assim como o engenheiro da USP, em relação ao engenheiro de uma faculdade pouco renomada. As pessoas competem para entrar numa faculdade de medicina tipo USP ou numa federal, porque sabem que na residência essas faculdades vão ter uma certa valorização maior, acaba impactando de alguma maneira na hora da prova, né? Porque a pessoa aprende mais, prepara mais, e ela entra, por exemplo, para trabalhar no Albert Einstein, vai ganhar muito bem e vai construir uma carreira de sucesso. Isso tudo, gente, é meio que uma corrida assim pelo conforto, né? E o conforto é função do dinheiro que você ganha, e o dinheiro que você ganha é função do valor que você gera. Então, no final das contas, o conforto é função do valor que você gera. Se você não sabe fazer nada, você não vai ganhar nada. Né? E aí as pessoas começam a competir por isso, elas querem gerar mais valor, porque elas querem ganhar mais dinheiro, porque elas querem ter mais conforto, elas querem viajar para Paris, elas querem viajar para a represa em São Paulo agora, no meio do Covid, para sair espalhando Covid para todo mundo, né? Porque o povo é assim, irresponsável. Mas tudo bem, né? Provavelmente eram procrastinadores. Mas aí a pessoa gera valor e ela começa a competir para ver quem gera mais valor mais rápido. E aquela pessoa que gera mais valor tende a dominar as pessoas que geram pouco valor. Como assim, Bruno? Geralmente o dono do McDonald's, né? Ele tem uma certa liderança ou dominação em cima dos funcionários do McDonald's. Né? Ele tem o poder de decidir se a pessoa vai trabalhar lá ou não. Né? A decisão não é só da pessoa. Se você quiser trabalhar no McDonald's de São José dos Campos, a decisão final não é sua. É do dono do McDonald's de São José dos Campos. Né? E esse cara, enfim, esse cara é muito grande, muito rico. Então, assim, quem gera pouco valor e demora para entregar o valor, né, que ele gera,
para entregar as coisas, essa pessoa geralmente é substituída muito rápido. Então você está lá no McDonald's e você faz de conta, tá? Não quero isso não, mas não tem problema também. Mas é porque a gente sabe que quem trabalha no McDonald's ganha pouco, e ninguém quer ganhar pouco, todo mundo quer viver melhor, né? Então imagina que você está lá no McDonald's e tem 3 atendentes. Aí um atendente é aquele lento, não sei o quê. E o outro atendente é rapidão, faz as coisas rapidinho. Naturalmente, esse atendente que é rapidão, ele vai crescer e o outro vai ser substituído por outro mais rápido. É assim que funciona, tá? E assim como aconteceu comigo na escola, né? Por que é tão sofrido, né? O Gabriel mencionou que é sofrido. A pessoa que procrastina, ela passa por muito estresse ela passa por muito estresse quando o prazo vai se aproximando, né? O prazo vai se aproximando e quando é ruim isso, né? Porque vai chegando o prazo, a gente vai ficando ansioso, cansado, irritação, cansaço, ansiedade, tensão. Ninguém gosta de viver assim, mas é fruto da procrastinação. Agora, por que as pessoas procrastinam? Porque, separado, né? Porque é uma pergunta, as pessoas procrastinam. Tudo é culpa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está sempre num dilema entre dor versus prazer. O nosso cérebro é assim. Ele sempre quer aumentar o prazer e acabar com a dor. O nosso cérebro funciona assim. O tempo todo a gente está nessa decisão de dor e prazer. E aí eu pergunto a você, o que traz mais prazer? Jogar videogame ou estudar logaritmo? O que traz mais prazer? Brincar ou estudar matemática? O que traz mais prazer? Conversar fiado com os amiguinhos e fazer fofoca ou estudar para a prova? O que traz mais prazer? Responde para mim. O que traz mais prazer? O nosso cérebro ele trabalha o tempo todo para evitar a dor e alcançar o prazer, tá? Por que a gente deixa atividades para a última hora? Quais atividades a gente deixa para a última hora? Essas atividades aqui, que estão relacionadas à dor, a gente deixa para última hora. E a gente prioriza as atividades que geram prazer para nós. A gente é assim, o ser humano é assim. Então, como é que funciona na prática? Como que funciona na vida? E aí eu quero tirar com você algumas conclusões, tá? Imagina que aqui, ó, nesse dia, você vai ter uma prova. E aí, faltando algumas semanas para a prova, faz conta que no dia 28 de abril, faz conta. Aí no dia 21 de abril, falta uma semana para a sua prova, escola. No dia 14 de abril, faltam 2 semanas. No dia 7 de abril, faltam 3 semanas. E no dia 31 de março, tantas semanas aqui. Como que era lá no ITA? A gente tinha que sempre estar decidindo entre estudar para a prova, essa era a opção 1. E aí a opção 2, divertir. E esse divertir é uma diversão do tipo futebol, jogos, trabalho, namoro, tudo isso era diversão. Aí imagina que eu sei que eu vou ter uma prova lá, isso é lá no ITA, tá, gente? Faz conta que eu sei que eu vou ter uma prova no dia 28, eu tô nessa semana aqui. Tô nessa semana. E nessa semana eu tenho que decidir entre estudar para a prova ou me divertir. O que eu penso? Faltam tantas semanas para a prova. Mas não é estudar para a prova, o quê? Aí na semana seguinte, a mesma coisa. Eu tenho que decidir entre estudar para a prova ou me divertir. Aí o que eu faço? Vou me divertir. Só que o professor está dando matéria. E ele vai cobrar essa matéria no dia da prova. E ele está dando a matéria e ele vai cobrar essa matéria no dia da prova. Só que eu
tô pouco me mexendo para isso, eu quero me divertir. E aí, beleza, então vamos continuar. As semanas vão passando. Chegou aqui, faltam 2 semanas para a prova, eu tenho que decidir de novo entre estudar e me divertir. Eu pensei, pô, faltam 2 semanas para a prova. Professor, é difícil, né? Ah, mas se eu puxar uma aula particular para essa semana aqui, na outra, eu estudo. Então, eu, de novo, tomo a decisão de me divertir. Aí vão faltando os dias, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias. Esse dia aqui é maior porque eu já agasalhei que eu vou virar à noite, entendeu? Aí nesses dias aqui, ó, o que eu faço? Ao invés de estudar para a prova, nesses dias aqui, eu decido, de novo, pela diversão. E por que é que eu deixo para estudar para a prova única, exclusivamente neste último dia, na véspera da prova ou nos 2 dias anteriores? Porque neste caso, eu entendo que se eu não estudar para a prova, eu posso tirar uma nota muito baixa na prova, e aí eu vou ficar abaixo dos meus colegas. Eu tenho ainda que tomar a decisão entre me divertir e estudar para a prova. Só que eu não estou tomando a decisão mais única e exclusivamente de me divertir e estudar para a prova. Tem outro fator entrando aqui no meio. Tem um outro fator que é o seguinte: eu tenho que decidir entre uma terceira situação aqui, ó. Tem um terceiro fator entrando. Antes eu tinha que decidir entre estudar para a prova e me divertir. Estudar para a prova e me divertir. Agora tem um terceiro fator na jogada, que é isso, que é o seguinte: nota baixa. E aí, com essa nota baixa vem reprovação. E aí, com essa reprovação vem medo, vem lá no ITA, desligamento. Você começa a pensar nisso tudo. E aí, essa dor aqui, ó, é muito maior do que a dor de estudar para a prova. Então, o que eu faço? Eu estudo para a prova porque a dor de estudar é muito menor do que a dor dos prejuízos. Ah, Bruno, então quer dizer que eu só estudo para a prova porque eu tô com medo do que pode acontecer depois se eu não estudar? Tem mais uma coisa ainda. Olha só, quando você chega nessa situação aqui da prova, quando você chega aqui na prova, tem um outro negócio, que é o seguinte: o que acontece? Você tá numa situação aqui, essa situação da prova é ou não é uma situação de pressão? É uma situação de muita pressão. Tipo, Neymar disputando a final da Champions League, ele perdeu, ficou triste. Tipo, uma final de campeonato. Tipo, uma coisa muito doida que você tem que vencer. Tipo, cara, eu tenho que tirar nota nessa prova. Aí você vai lá e faz a prova. Só que quando você faz a prova, você não tira 10, você tira 7. Ufa, foi por pouco. Você tá na pressão. Tá na pressão e tal, não sei o quê. Vou pular do helicóptero. Deixa eu pular de helicóptero. Vou cair do helicóptero, paraquedas. Será que vai abrir e tal? A pressão, não sei o quê. Tirei 7. Ufa. Tirei 7. Nossa. Também estudei pouco. A relação custo-benefício tá boa. Passei. Ufa, nossa, eu tava numa adrenalina antes dessa prova, mas agora que eu tirei 7, tô aliviado, caramba, ainda bem, viu? Nossa, valeu a pena. Ufa, valeu a pena. O que valeu a pena? Valeu a pena enrolar 1, 2, 3, 4 semanas para tirar um 7. Medíocre 7. Quantas vezes eu não comemorei um 7 na faculdade? Tô falando isso aqui, gente, porque, assim, esse negócio que vocês estão vivendo, todo mundo vive, eu vivi isso também, entendeu? Então valeu a pena a sensação, né? Valeu a pena eu ter estudado só 2 dias
né? E o resto do tempo eu passei divertindo. E aí, como é que funciona essa parada? Você faz isso indefinidamente ao longo de 6, 7 anos da sua vida. 7 anos da sua vida, 6, 7 anos procrastinando na escola. Só que o que acontece com o seu conhecimento? Porque nesse momento aqui, ó, você adquiriu conhecimento. Existe um conhecimento aqui. Só que o que aconteceu com esse conhecimento? Ele foi para o saco. Por quê? Durou pouco tempo na sua memória, ficou só na memória de curto prazo, no seu sistema límbico, né? Ficou só no seu sistema límbico. Então você esqueceu. E aí você faz isso ao longo de 6, 7 anos, né? 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio. Você fica fazendo essa parada muito louca aqui. E aí qual que é a conclusão? Qual que é a consequência? A consequência não é boa. Qual que é a consequência? Quando você chega no vestibular, é igual aquele jogador de basquete, dando um toco bem grande. Aí, o que acontece aqui nessa parada? Muito louca. Quando chega na época do vestibular, é toco. Opa, para. Por quê? Porque você não aprendeu nada. Porque ficou a vida inteira procrastinando. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Então, olha só. O que eu queria que vocês pegassem aqui, ó? É um coquetel. Vou fazer um resumo aqui. Você passa por um período de muito prazer, até chegar aqui nesse ponto. Aí depois, você passa por um período curto de dor, que é muito menor do que a dor do prejuízo. Então, nesse momento aqui, ó, é só felicidade. Nesse momento aqui, ó, é estresse. Só que logo depois do estresse, o que acontece? Quando você tira o seu 7, o 7 do estudei pouco, do valeu a pena, você tem um momento onde você acumula algumas emoções importantes. Que emoções são essas? Superação. Você está numa situação de pressão aqui, na hora da prova. Só que essa sensação de pressão, tipo vou pular do helicóptero, tem uma carga forte de adrenalina. Adrenalina. Adrenalina da prova, você fica pilhado. Você fica pilhada na hora da prova, é a adrenalina da prova. E aí você passa por um momento de superação. Você passa por um momento de alívio. E você passa por um momento de satisfação. E aí, quando você tira o 7, tendo estudado pouco, você passa por um momento de dever cumprido. Isso tudo, gente, são sentimentos bons. Então, na vida, você passa o tempo todo nesse ciclo da procrastinação, vivendo muitos momentos de prazer, alguns momentos de pressão, muitos momentos de superação, de alívio, de vitória. E aí você ensina para o seu cérebro que procrastinar é bom, porque você tem muito mais prazer do que dor. Só que tem um detalhe. Nesse caso aqui, primeiro você tem o prazer, depois a dor. E aqui, óbvio, você tem prazer. Só que tem um detalhe. Fala pra mim alguma coisa que te dá prazer e depois dor. Fala pra mim alguma coisa aí que existe na sua vida que te dá prazer e depois dor. Não precisa ser na sua vida, na vida. Alguma coisa. O celular, o prazer vem antes da dor. O celular. O cigarro, a bebida, o videogame. Ver o Galo começar ganhando, depois perder, é verdade. Né? Aí seria a droga. A droga do Galo. Jogar filmes, séries. O prazer vem antes da dor. Né? O se exercitar é porque a pessoa faz a ginástica e depois o corpo fica doendo, né? Mas na hora que você está fazendo ginástica, você começa, não é muito bom. Então, exercitar não é muito isso, não. Álcool, droga,
tudo que vocês mencionaram aí, que o prazer vem antes da dor, é ruim para a vida de vocês, se for em excesso. Né? Algumas coisas são ruins de qualquer jeito. Eu, por exemplo, acho que drogas, cigarro e bebidas são ruins em qualquer volume. Né? Apesar que eu tomo um vinho de vez em quando. Né? O YouTube depende do jeito que você usa, né? Mas olha, pensa nisso, vê se faz sentido. Tudo que te traz prazer antes da dor é ruim para você. Né? E aí, com a procrastinação, aí você vive esse ciclo. Agora, o que é bom? O que é bom? Geralmente, o que é bom tem uma característica. O que é bom para você no médio e no longo prazo tem uma característica. Não é tudo que tem essa característica que é bom, mas as coisas boas que vão fazer bem para você, geralmente quando a dor vem antes e o prazer vem depois, é bom para você. Então, por exemplo, a dor de fazer ginástica todos os dias te dá um corpo melhor. A dor, sei lá, e depois daqui a pouco nós vamos entender por que estudar é dor, né? Não é culpa sua também, não. Né? Mas o controle está na sua mão. Geralmente, cuidar da alimentação é uma dor que vem antes do prazer de ter uma saúde bacana. Né? Estudar vai te trazer um resultado no longo prazo. Economizar quando você não tem, para você fazer um investimento, para ter mais, vai te trazer um prazer no longo prazo. Né? Então, os sacrifícios que promovem o seu crescimento geralmente são assim: você tem dor, depois prazer. Tá? Só que o que acontece? A gente já falou aqui, né? O sistema educacional que você estuda, que você estudou e que você vai estudar provavelmente o resto da vida, né? Não sei o resto da vida, né? Mas o sistema educacional, desde o ensino básico, na verdade a palhaçada começa ali no Fundo 2. No Fundo 2 até a faculdade, é um sistema, assim, quem que faz parte desse sistema, né? Os estudantes, os pais dos estudantes, os professores, os profissionais de educação, basicamente toda a sociedade faz parte desse sistema. É um sistema meio doente, não é um sistema, sistema tal, não sei o que, não é um sistema legal, porque ele promove a procrastinação, tá? Ah, mas como assim, Bruno? Você está falando que o sistema educacional... Não, a sociedade... Você tem que pôr na sua cabeça que você vai estudar para aprender e não é para você tirar nota numa prova. A nossa sociedade cultiva uma cultura de procrastinação. Mais especificamente no sistema educacional, Bruno, por quê? Porque a sociedade cultiva a cultura da prova, estudar para a prova, e desestimula a pessoa a estudar para aprender. Como assim, Bruno? Você tá doido? Cara, quantas vezes você já ouviu isso aqui? Você tá de castigo, vai pro seu quarto estudar. Quantas vezes você já ouviu isso sendo dito para alguém? Quantas vezes você ouviu isso sendo dito na televisão, naquele programa que a família senta para assistir naquelas novelas? Né? Você chega na escola, os professores em geral estão mal pagos, o salário deles é ruim, eles não têm dinheiro para levar felicidade para dentro da casa deles, né? Não, felicidade, não é felicidade. Comprar coisas básicas, assim, fazer uma compra decente, né? E os professores que trabalham na rede particular, que ganham mais, eles dão 60, 70 horas por semana e tem que estar sempre bem e tal. Ou seja, os professores em geral são infelizes, porque eles não estão na situação que eles gostariam, e aí eles acabam carregando essa infelicidade para os alunos. Presta atenção, isso vai cair na prova! Já ouviu isso? Quantas vezes você já não ouviu isso? Vai estudar, porque amanhã tem prova. Parabéns, você foi bem na prova. Parabéns, você foi bem na prova. Muito bem. Não precisa estudar hoje, não. A prova é só semana que vem, daqui 2 semanas. Não tem tarefa, ainda falta muito tempo para a prova. Isso tudo é o sistema te treinando para você ser um procrastinador, uma procrastinadora.
O estudante, ele passa a vida inteira sendo treinado para deixar para a última hora. E se tem alguma coisa que você faz com muita frequência, que você é treinado para fazer, você fica bom nisso. Então, você que está procrastinando, você foi muito bem treinado. Você ficou muito bom para procrastinar. Porque você foi treinado para isso, sem você saber. Foi isso que aconteceu. Porque todo mundo fala que estudar é ruim. Por que estudar é ruim? Por que ler é ruim? Porque na hora que você estava na escola, que você começou a aprender a ler, por que não te deram Harry Potter para você ler? Por que não te deram O Senhor dos Anéis? Por que não te deram um livro, sei lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Por que não te deram a história do Macaulay Culkin para você ler? Por que não te deram a história do Silvio Santos? Por que não deixaram você escolher o seu livro? Porque eles tinham a obrigação de te prejudicar, para não falar outra coisa. Eles não sabem como que faz isso, né? Eles não sabem. E eles vão te treinando para você ficar preocupado só com a prova. E aí, quando vai chegando o dia da prova, ali vem aquela adrenalina, vai que vai dar certo, não sei o quê. Você tá com mais medo de ir mal na prova. E aí você fala, não posso ir mal nessa prova, eu vou estudar e não sei o quê. Nossa, amanhã tem prova, eu vou estudar. E aí você tira aquele 7. Fiquei livre dessa porcaria, dessa prova, da maldita prova. Estudei porcaria nenhuma, mas pelo menos tirei 7. Tô livre. Vou ler o livro do Harry Potter que eu gosto. Não, mentira, vou ler só a série, o filme. É isso que acontece na sua vida. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Tudo começou quando você estava lá no 5º ano, né? Sexto ano. Porque até o 5º ano era legal, você ia na escola para brincar, tinha a tia, brincava na merenda, corria e tal. Você fazia os trabalhinhos, e aí, legal, todo dia você fazia um trabalhinho novo e tal. Aí você entrou no 6º ano, começou o negócio da cultura de prova. Aí você ficou 7 anos nessa porcaria, sendo treinado para procrastinar, e você aprendeu bem. As pessoas não te contaram que era ruim para você, mas elas te treinaram, o sistema te treinou, e aí você tem que deixar para se preparar para o vestibular, que é um negócio que pode decidir a sua vida, né? Se você quer ser médico, engenheiro, advogado, né? Ou médico, engenheiro, advogado, você tem que fazer uma faculdade, só vai valer a pena você fazer uma faculdade boa, porque senão vai ser muito difícil, né? Você não precisa, você pode empreender, dá muito mais trabalho, é muito mais caro, muito mais arriscado, mas você não precisa fazer faculdade. Mas a gente está aqui falando sobre faculdade, né? Eu, sinceramente, se eu não tivesse feito o ITA, cara, não sei o que eu seria hoje, né? Mas assim, não faz muito sentido ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. E educação é o jeito mais fácil de subir na vida, né? De melhorar de vida. Mas a sociedade não deixa isso acontecer, entendeu? A sociedade te treinou e durante a faculdade, mesmo que você estude agora, você vai ser treinado para ser um procrastinador, para ser uma procrastinadora de novo, porque procrastinar é igual um vício. É tipo fumar, beber, comer, dormir, ficar à toa, e mudar um hábito ruim é muito difícil, muito difícil. Você tem que pôr na sua cabeça que você vai estudar para aprender e não é para você tirar nota numa prova. Tem gente que estuda para o vestibular como se quisesse tirar nota numa prova, né? A pessoa vai estudando e ela fala assim, você tem simulado essa semana, eu vou estudar para o simulado. Como se fosse uma prova, mas não vale nada, não serve. Você não pode estudar do mesmo jeito, você tem que estudar de outra forma para passar no vestibular. Tem que estudar para aprender, o simulado tem que ser uma parada normal na sua vida, assim, vai acontecendo. Bruno, como é que eu faço para começar a acabar com esse lance da procrastinação? Primeiro, você precisa começar a se cobrar para estudar diariamente. Não precisa ser muito. Estuda pelo menos umas 2 horas por dia, 1 hora por dia. Se você seguir a técnica Pomodoro, você vai conseguir estudar até mais do que 2 horas por dia. Mas começa a se cobrar para estudar diariamente, começa a estudar diariamente. Você lembrou que você tem que estudar, você pega, para do que está fazendo, vai estudar. Vai ser bom, você já vai sentir prazer naquilo. Começa a estudar, obviamente, por aquilo que for mais fácil para você, né? Para você ir crescendo o nível de dificuldade. Comece a se elogiar porque você está estudando.
Tá? Tem muita coisa para você construir na sua vida ainda, e os estudos vão fazer a diferença na sua vida. Ah, Bruno, mas eu não quero fazer faculdade. Então, eu quero ser empreendedor, então se prepara, que você vai ter que estudar muito mais. Você vai ter que aprender finanças, você vai ter que aprender contabilidade, que é diferente de finanças. Você vai ter que aprender planejamento estratégico, você vai ter que aprender gestão de equipe, você vai ter que aprender marketing, você vai ter que aprender administração, que é diferente disso tudo. Você vai ter que aprender tecnologia, né? Você vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que aprender muito mais coisas do que se você fizer a faculdade. Tá? E você tem capacidade de fazer isso. Você vai conseguir, se você quiser. Né? Mas assim, você vai ter que estudar. Qualquer coisa que você quiser fazer na vida que tenha valor, você vai precisar estudar. Não adianta, não tem muito para onde correr nesse caso. Tá? Não tem muito para onde correr nesse caso. Não tem muito para onde correr nesse caso. Vou falar mais uma vez, não tem para onde correr. Você vai ter que estudar. Não tem muito para onde correr. Tá? Começa a se fazer alguns mimos quando você tiver resultados positivos nos estudos, né? Se elogie, se dê alguns presentes, mesmo que seja uma coisa simples, assim, sei lá, quando eu era mais novo, né? Tinha as roupas que eu usava só para ir na igreja, né? Que eram as roupas melhores. E aí eu ficava super feliz. Sei lá, faz quando você tem a roupa da igreja também, ou uma roupa especial, usa ela no dia que você completar um grande objetivo da semana, sei lá, coisas assim. Tenta cortar um pouco o celular, o computador, a televisão, né? É como eu disse, umas 2 horas de estudo por dia você já consegue começar bem, tá? E é isso, a gente aqui trabalha de um jeito para você estudar diariamente, né? Tudo aqui é organizado para funcionar assim, para você conseguir estudar diariamente. Acho que o Instagram deixou eu falar aqui mais do que 1 hora, tá? Qual exercício que você pode fazer? Lembra que eu falei ao longo da live, eu falei que a dor, a gente trabalha o tempo todo para evitar a dor, nosso cérebro trabalha o tempo todo para evitar a dor e proporcionar prazer, e trazer o prazer. Então, um jeito que funciona bem assim para tirar a gente do lugar é o medo. O medo, ele movimenta mais do que a oportunidade. Um exercício bacana para você fazer é montar uma lista de tudo de ruim que vai acontecer com você se você não estudar. Ah, mano, mas como que eu tenho certeza que vai acontecer? Assume que vai. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz esse exercício com o pessoal de uma outra mentoria que eu tenho aqui, que é uma mentoria focada mais em resolução de provas. E eu perguntei para o pessoal o que eles tinham medo. E o pessoal, assim, mais novo, né? Tinha gente menos de 20 anos, 17, 18. E era engraçado. Teve um rapaz que falou assim, eu tenho medo de não ter como sustentar minha família se eu casar. Eu tenho medo de não poder ter um plano de saúde para minha família e para os meus filhos. Teve uma menina que falou assim, eu tenho medo de depender de marido. Pesado. Né? Aí, na hora de montar a lista, você monta a lista como se essas coisas fossem acontecer. Se eu não estudar, eu não vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde para os meus filhos. Eu não vou poder pagar uma escola boa para os meus filhos. Eu não vou poder ter uma vida confortável com a minha família. Eu vou ter que morar de aluguel num barracão. Eu vou ter que depender de marido. Eu vou ter que trabalhar em construção de estrada. Não tem problema, mas eu particularmente não gosto de ter que trabalhar no sol, no feriado. A maioria das pessoas também não. Se você tá afim, beleza, mas se você não gosta, tem medo disso, não quer que isso aconteça, bota na lista. Eu vou ter que trabalhar de diarista. Não tem problema, minha mãe foi diarista a vida inteira e sustentou a gente, colocou os 3 filhos na universidade. Né? Agora, até que a minha irmã não fez universidade, mas a minha irmã mudou do Brasil, enfim, ela construiu a carreira dela de outro jeito. É uma carreira internacional, inclusive. Na área de aviação também, isso é interessante. Né? Todo mundo engenheiro, os filhos da Dona Vânia. Mas era sofrido para minha mãe, né? Ser diarista. Ela trabalhava de manhã num lugar, de tarde no outro, depois começou a trabalhar de manhã num lugar, de noite no outro, porque ela tinha que sustentar os filhos dela. E
isso não precisa acontecer com você. Não tem problema se acontecer, mas não precisa.